E hoje o Metrópolis entrevista o presidente da Associação Nacional de Procuradores da República, o Biratã Caseta. Ele conversou conosco sobre a decisão do ministro Dias Toffoli de anular todas as provas da Lava Jato, também comentou sobre a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid e falou sobre a sucessão na PGR. Presidente, primeiro eu quero agradecer a sua participação aqui conosco e inicio fazendo a pergunta que está tomando de conta de tudo e, obviamente, a gente iria fazer qual é a principal reclamação da associação diante da decisão do ministro Dias Toffoli em relação às acusações que ele invalidou sobre a Odebrecht durante a Operação Lava Jato? Eu acho que há dois conjuntos de preocupação e é que isso que nós manifestamos ao Supremo nesse recurso. O primeiro é de que o objeto da reclamação, o processo onde isso foi decidido, ele era bem limitado. Ele não tinha uma dimensão tão grande. Ele só se destinava a discutir se uma ordem do Supremo em relação ao acesso da defesa ao acordo leniência da Odebrecht estava ou não estava sendo cumprido. Isso passou a incluir também o acesso às mensagens da Operação Spoofing. Esse é o objeto desse processo. Ele não permite uma ampliação que nem para determinar que a União indique quanto ela deve e para quem ela deve em relação a um conjunto de atos que não estão indicados, como se todos os atos praticados no âmbito da Operação Lava Jato fossem ilícitos. Isso nunca foi discutido, você não tem a delimitação, então isso quebra e nos deixa sob uma insegurança jurídica muito grande, inclusive para a União, que passa a ter que assumir uma dívida que ela terá que avaliar, que não se sabe em relação a quem nem quanto é. Mas o segundo ponto, que é muito importante para nós, também no campo da segurança, é que não cabe à Advocacia Geral da União fazer nenhum tipo de controle externo da atividade finalística dos membros do Ministério Público. O que eu quero dizer com isso? Se nós estivéssemos falando de um membro do Ministério Público que, como administrador, participou de uma fraude em licitação, o Ministério Público apuraria esse fato e, se fosse o caso, se é que caberia, a União poderia entrar com uma ação de regresso contra essa pessoa. Aqui não. Aqui nós estamos falando de membros do Ministério Público e de juízes que, no exercício da sua função, praticaram atos judiciais, atos ou do Ministério Público, atos típicos, e que não cabe a outro órgão que não seja o próprio Poder Judiciário ou o Ministério Público, através das suas corregedorias ou do CNJ e do CNMP, identificar se houve ou não houve irregularidade. Então, é trazer a decisão e trazer o processo ao seu leito natural. O leito natural desse processo se extinguiu quando a ação penal contra o atual presidente Lula foi trancada. Não tem mais nada o que decidir, e é isso que nós queremos que seja reconhecido, sem nenhum tipo de crítica pessoal a quem quer que seja. Mas apenas, olha, o processo tem objeto e o objeto tem que ser observado. Sim. Presidente, a NPR vai recorrer sobre essa decisão do ministro Dias Toffoli, né? E eu gostaria de saber, caso a decisão dele seja mantida, qual o principal prejuízo para a sociedade e o que ela implica para as empresas? Imediatamente, elas não traz nenhum tipo de vantagem para a empresa nenhuma, direto dela. Mas ela abre um campo de discussão muito amplo sobre tantas as pessoas físicas e jurídicas que foram, de alguma forma, investigadas ou fizeram acordos de colaboração premiada ou de leniência no âmbito da Lava Jato. Isso faz com que você tenha um campo de discussão com um número muito grande de pessoas, de empresas, e com uma indefinição muito grande do que seriam as causas que levariam a uma indenização. Então, você cria um campo imenso, tanto que pode levar a uma rediscussão pontual dos acordos de leniência ou de colaboração premiada, quanto até mesmo a obrigação da União de indenizar alguém, e isso precisa ser discutido caso a caso, concretamente. Isso não é um objeto direto da decisão, mas da forma como a decisão argumentou, isso cria um problema muito grande. Agora, há um outro lado, que é um lado menos palpável, que é o seguinte: quando você passa a ter uma insegurança jurídica tão grande na atuação de agentes públicos, de um modo geral, sejam eles do Ministério Público, juízes, sejam policiais, que estão exercendo a sua função corretamente, o medo de que 7 ou 8 anos depois, sem um critério muito claro, se resolva atribuir a um órgão externo uma análise sobre essa conduta. Veja, o direito já contempla como é que você analisa essas condutas. Cada órgão tem seu órgão constitucional,
esse órgão apura se houve ou não houve algum tipo de irregularidade e, se for o caso, há uma ação de regresso. Não assim, num processo em que isso nunca foi discutido, em que as partes não puderam se manifestar, em que a prova não foi analisada. Então, assim, há uma insegurança, se nós formos resumir a uma palavra, há uma insegurança que vem de uma decisão que é tomada num processo cujo objeto já estava extinto e que, portanto, onde não cabe mais nenhuma decisão, muito menos uma decisão que extrapola o seu próprio conteúdo. Presidente, e agora a gente vai falar sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid. Nesses últimos dias, o Augusto Aras, da PGR, diz que PGR não aceita delação que é conduzida pela Polícia Federal. E aí eu queria saber se a PGR ela pode derrubar o acordo feito, esse acordo entre o Mauro Cid e a Polícia Federal, se a PGR pode derrubar, e o que pode acontecer daqui para frente. É importante que a gente entenda o que é um acordo de colaboração premiada. O acordo de colaboração premiada é alguém que está sendo investigado por um crime, vem para o poder público e diz, olha, eu tenho provas de que esse crime era muito maior do que esse que vocês estão investigando, de que tem pessoas acima de mim que participaram desse crime, com relação aos quais você não tem prova, e eu quero entregar essas provas que eu tenho, mas eu quero uma contrapartida, eu quero algo em troca. Esse algo em troca é um leque muito grande de coisas, mas pode ser redução de pena, condições especiais de pena, até no extremo, dependendo dos casos, um perdão. Quem pode oferecer esses benefícios, diminuição de pena, até perdão, seja o que for, é aquele que pode acusar. O papel do Ministério Público é de titular exclusivo da ação penal. Só o Ministério Público pode entrar com a ação. Então, o Supremo já decidiu que a polícia pode fazer acordo de colaboração premiada, desde que com a participação do Ministério Público. Por quê? Porque é a análise do membro do Ministério Público que vai dizer, olha, essa prova aqui realmente é boa, ela realmente me dá condições de sustentar, ou faz sentido, eu tenho elementos, ou a prova que ele está trazendo eu consigo somar a tantas outras. Ou então chegar à conclusão contrária, falar, olha, o que esse colaborador quer é apenas a confissão. Confissão não é acordo de ação premiada. Confissão é confissão, não traz nada de novo. Eventualmente, eu posso, como membro do Ministério Público, analisar as provas que já estão colhidas pela polícia e falar, olha, esse colaborador não trouxe nada de novo. Então, o papel do Ministério Público, ainda que não seja o de exclusividade na elaboração de um acordo, porque o Supremo assim decidiu, é do Ministério Público a decisão sobre isso. Então, assim, quando você diz, ele pode derrubar, um acordo foi assinado pela polícia, foi homologado, mas quando esse material todo vier para o Ministério Público, se o Procurador-Geral da República, ou quem for o membro que vai fazer essa denúncia, chegar à conclusão, ó, nenhuma dessas provas é válida, nada disso me assegura propor ação penal contra alguém, pode vir um arquivamento, pode vir uma denúncia em que os benefícios não foram ofertados. Agora, isso tudo está dentro de um contexto, isso tudo está dentro de uma sequência de fatos em que eu obtenho a promessa de alguém de colaborar, pego com ela todos os seus elementos, vejo quais são os elementos de prova que ele efetivamente tem, porque o que nós não podemos confundir é o seguinte, alguém pode chegar aqui e falar, olha, eu vi que uma pessoa qualquer cometeu um crime no dia tal, né? Matou uma outra pessoa no dia tal. Tá, mas quais são as provas? Cadê o corpo? Como é que você prova que essa pessoa esteve lá? Porque só o depoimento não é suficiente. Então, é nesse contexto que entra a discussão sobre qual é o papel do Ministério Público numa colaboração premiada. E sim, se o Ministério Público discordar daquilo que foi apresentado pelo colaborador, ele não está vinculado ao acordo que foi feito pela polícia. Entendi. Então, presidente, assim, na prática, vamos supor que, de fato, continue essa questão da delação do coronel, chegue para a PGR e aí, no final, se a PGR ver que não tem nada que seja de novo, que seja comprovatório, que não exista uma delação premiada, foi tudo em vão? Sim, porque assim como o Ministério Público não pode obrigar a polícia a determinada coisa, a polícia também, a partir de um acordo, não pode obrigar e vincular o entendimento do Procurador-Geral da República ou de qualquer membro do Ministério Público Federal. É claro que nós estamos falando de situações excepcionais, né? Assim, nós trabalhamos sempre dentro da lógica de que as pessoas estarão fazendo atos de bom senso, que elas estarão
agindo corretamente, que os elementos de prova serão trazidos são bons. Portanto, não estou falando de um capricho. É importante que a gente deixe aqui, o Ministério Público não vai usar os elementos da colaboração premiada exclusivamente porque foram feitos pela polícia. Não. Capricho não se trata. Não, o serviço do Ministério Público não está vinculado a paixões ou caprichos. É um órgão técnico imparcial que tem que adotar de forma independente as suas conclusões. Se vier algo razoável, com um documento, com coerência, sem nenhuma nulidade, é evidente que qualquer membro do Ministério Público fará uso disso. Mas o que nós podemos dizer objetivamente é o seguinte: não há nenhuma garantia, quando o Ministério Público não participa de um acordo de colaboração premiada, de que ele vai se vincular às conclusões que a polícia teve e que o colaborador e a polícia negociaram. Entendi. Presidente, para a gente finalizar, está chegando próximo a sucessão de Augusto Aras na PGR e eu gostaria de saber qual a expectativa e se o senhor pode falar para a gente se já foi apresentada uma lista tríplice para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Veja, nós continuamos na expectativa de uma agenda com o presidente Lula para formalizar a entrega da lista tríplice. É evidente que o presidente e o seu entorno já conhecem os nomes, já sabem quem eles são, mas houve um primeiro contato, um encontro pessoal com o presidente Lula, muito rápido, em que acertamos que teríamos uma conversa mais longa. Ele próprio já antecipou, quando nós tivemos as conversas, que viria uma sequência muito longa de viagens nacionais e internacionais, mas que teríamos essa conversa. Nós continuamos com essa expectativa, acho que o presidente nos receberá, apresentaremos a lista tríplice. Não é algo que o obrigue, ele sabe disso, nós também sabemos disso, é uma indicação da ANPR com 3 grandes nomes, com nomes que vêm com uma legitimidade da própria categoria e que são levados ao presidente como sugestão e ele poderá escolher. A nossa expectativa é que a escolha se dê pelo presidente a partir de critérios bastante republicanos. Que a escolha seja capaz de indicar um nome que consiga demonstrar à sociedade que o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, são órgãos de Estado, eles não são órgãos do governo A ou B. Eles atuam em nome da sociedade e de uma forma independente, e atuar de uma forma independente significa não ser nem oposição, nem situação. Ser alguém que tecnicamente analisa um caso concreto. Essa é a expectativa de que o nome que venha a ser indicado preencha esse requisito e possa nos dar a oportunidade de manter uma relação com a sociedade em que a sociedade confie. O Procurador-Geral da República é uma pessoa independente.